Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Pelo apoio também na divulgação, né? Para esse evento. Tá? É nossa segunda edição desse espaço de trabalho que se chama Diálogos, né? Dessa vez com o tema O Analista no Tempo e no Espaço. Eu quero agradecer também, né, em especial aqui, os nossos convidados, né, os entrevistados de hoje. Já vou apresentá-los para vocês. Tá? Antes apenas vou situar um pouquinho, né, o que é essa proposta, tá? Antes de entrarmos no trabalho efetivamente. Bom, eu entendo que esse espaço é mais uma abertura, né, mais uma abertura que essa instituição, a Associação Livre Psicanálise em Londrina propõe, tá? Necessária a esse diálogo incessante que nós precisamos ter, né, essa interlocução e reinvenção também do campo psicanalítico. O objetivo, então, dessa atividade, desse espaço em particular, é ouvir e dialogar com jovens analistas, jovens aqui, não necessariamente na idade, né, mas o foco é, na verdade, um tempo ainda pequeno de trabalho, né, com a clínica, que em geral coincide com a idade, né, via de regra, é o caso hoje, como vocês podem ver. Tá? Então, ouvir jovens analistas sobre os fundamentos que compõem a praxis, né, e a ética psicanalítica, sempre articulando as particularidades e aos interrogantes do contemporâneo. Tá? Esse, então, é o objetivo da proposta. A psicanálise é fruto, né, necessariamente de uma época e de determinadas condições históricas e culturais, e jamais vai deixar de sofrer os efeitos, né, e interagir com o tempo e o espaço no qual ela se encontra. É fato que sempre houveram e sempre haverão resistências internas do próprio campo e também externas, tá, à existência, né, aos operadores fundamentais, tá, da psicanálise. Cabe a nós, analistas, né, com o nosso trabalho em intenção na clínica e em extensão, como hoje, né, na transmissão, operarmos com essas resistências para mantermos viva a psicanálise, mas na sua constante reinvenção. Então, nesse segundo encontro, né, de diálogos, é um espaço que começou ano passado, tivemos uma primeira rodada, tá? Teremos como tema central, a partir do analista no tempo e no espaço, os operadores do desejo do analista e da presença do analista, sempre, como eu disse, repetindo, em articulação às particularidades dos nossos dias, tá? Do contemporâneo. Então, eu vou apresentar primeiro os convidados e depois falar ainda um pouquinho sobre a dinâmica, né? Como é que nós vamos trabalhar, tá? Começando aqui, então, por ordem alfabética, a Gabriele, lá na pontinha, Zaros Granusso. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina em 2017 e pós-graduada em Psicoterapia Psicanalítica pela Unifil e pratica sua clínica aqui em Londrina. Na ordem, a Jéssica Daiane Rafael, graduada em Psicologia pela Faculdade de Apucarana em 2019, pós-graduada em Fundamentos da Psicanálise, Teoria e Clínica pelo Instituto ESP em 2021 e pratica sua clínica em Apucarana, onde reside. E o Leonardo Piva Botega, graduado em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina também, como a Gabriele, em 2019 e pós-graduado pela Universidade Positivo em Teoria da Psicanálise, curso fundamental de Freud e Lacan, em 2020. Também clínica em Londrina. Eles têm idades aproximadas, tá? E em média 3 a 4 anos de clínica, né? Então temos um tempo mais ou menos homogêneo aqui de trabalho, tá? Alguns também têm uma experiência com a área da saúde, intervenção clínica na saúde, né? Bom, quero falar um pouquinho sobre a dinâmica, então, né, do trabalho, para quem não esteve presente no primeiro, né, encontro que foi online, né, no ano passado.
A ideia é a seguinte, né? Eles são jovens muito corajosos, né? Porque aceitaram estar aqui, embarcar nessa proposta, né? Porque eles não tiveram acesso ao roteiro, tá? A ideia é que o trabalho seja realmente bastante espontâneo, né? E se a gente fornece o roteiro, o que ia acontecer é que eles iam ficar estudando, né? Decorando essas postas, né? E aí fugiria, né? Do objetivo do trabalho, tá? Então, nós temos esse tema, que eu localizei eles, né, no tema, que é o que eu acabei de apresentar para vocês, e fiz também algumas indicações, né, de bibliografia que eu estava revisitando, consultando, para me inspirar aqui na organização, né, do trabalho, se eles quisessem dar uma olhada nesse material, tá? Mas frisei muitas vezes, né, que não é um debate teórico, nós não vamos aqui ficar, né, falando de teoria nem dando aula, né, de psicanálise, não é esse o objetivo. O objetivo é ouvi-los, né, naquilo que eles estão passando, né, na sua experiência de trabalho e de formação, tá? Então, a dinâmica é, eu faço algumas observações, eu tenho um roteirinho aqui com umas 5 perguntas mais ou menos, tá? Com comentários, com algumas questões aí pelo meio, né, desses comentários, e vou pedir para eles, então, falarem a partir disso que eu vou introduzir, tá bem? Prontos? Jamais. Vamos lá. Eu lembrei porque lá no WhatsApp, né, a gente conversando, e aí, estão tranquilos? Não, né? Ninguém está tranquilo, né? Mas é isso mesmo, né? A gente nunca está tranquilo. Eu lembrei de uma colega lá de Salvador, que numa apresentação dela, ela contou o seguinte, que ela estava na mesa com o Emílio Rodrigues, não sei se vocês conhecem, mas é um pioneiro, conhecem Emílio Rodrigues? Não? Um pioneiro da psicanálise no país, né, argentino, já falecido há acho que mais de 10 anos, tá? Foi um pioneiro de trazer a psicanálise kleiniano, né, um kleiniano interessantíssimo, na época em que a psicanálise que rodava na Argentina e no Brasil era eminentemente kleiniana, tá? E ele tinha uma clínica muito, muito interessante mesmo, pelo que eu já ouvi dos colegas lá de Salvador, praticamente todos eles se analisaram com Emílio Rodrigues. E bom, ela estava na mesa com ele, né, o cara, um ícone e tal, analista de todo mundo, né, no pedaço, né, e ele virou para ela e falou assim, e aí, você tá nervosa, né? Ela, não, imagina, tava morrendo. Imagina, todo mundo aqui conhecido, já tô acostumada aqui com esse pessoal e tal, tranquilo, né? Aí ele virou para ela e falou assim, eu estou, sempre fico. Ou seja, né, essa na verdade ele sabia, né, ele escutou que era isso na verdade, né, e faz parte, né, faz parte porque a gente quando se expõe está sempre lidando, né, com o nosso narcisismo. É uma tarefa, aliás, muito importante para nós analistas, tá? Então, parabéns e obrigado por terem aceitado isso que convoca exatamente essa questão, tá? Então, vamos lá. Começo por um ponto, tá, que chamou minha atenção no bate-papo que nós tivemos. Nós tivemos uma conversinha inicial, primeiro porque eu só conhecia presencialmente a Gabriele, né, e os outros dois só online, né, até então, né, quando nós marcamos a conversa, tá? Então fizemos essa primeira conversa, eles também não se conheciam todos, né, então teve esse bate-papo inicial também para eu recolher um pouco alguns elementos do percurso deles, da formação, tá, para poder planejar o trabalho. Tá? E ali para mim se destacou um ponto que já foi destaque, tá? E que ficou para mim como uma espécie de precipitado mesmo, de resto, né, também recolhido do primeiro diálogo, né, naquela primeira reunião. Várias coisas ficaram, esse ponto foi uma delas. Tá? Mas ainda, amparada pela necessidade lógica, né, do só depois, tá? Lógica que funda e leva sempre adiante o nosso trabalho, né, num contínuo, né, um contínuo trabalho, sempre em andamento, sempre em progresso. Eu digo que esse é um ponto, né, ao qual, na verdade, eu retornei, eu reencontrei, tá, nesses dois momentos, tá? Portanto, na reunião anterior de diálogos e nessa conversa com eles, tá? Portanto, é um ponto que está numa anterioridade mesmo dessa proposta de trabalho que é diálogos. O movimento de retorno, né, de reencontro desse ponto em questão, é primeiro, né, foi primeiro a teoria
aos fundamentos da psicanálise e, mais especificamente, ao operador do desejo do analista, que hoje nos concerne aqui, tá? E também foi um retorno, um reencontro, a fala de muitos outros analistas, na maioria jovens, mas não apenas, tá? Em análise ou em supervisão comigo, ou mesmo em espaços assim de transmissão, como o de hoje. Assim, esse ponto, né, na verdade, constitui em muitos sentidos um ponto de partida, né? Inclusive aqui, tá? Bem, vamos ao ponto, porque até agora só contei o conto, né? Então vamos lá. O ponto, então, presta atenção, tá? Sobre o qual eu quero ouvir mais vocês é o das dificuldades frente à praxis psicanalítica. Muitas vezes, inclusive, aparece a palavra angústia para falar dessas dificuldades, ansiedades e temores despertados na prática clínica e nos estudos. Por isso usei aqui o termo praxis. Bem, podemos dizer que Freud já cantou essa bola, né? Considerando a descoberta do inconsciente a terceira ferida narcísica da humanidade. Na sua esteira, né, Lacan também falou disso, né? Em 74, trago aqui uma citaçãozinha para vocês. Lacan disse o seguinte: é algo muito difícil a psicanálise. Primeiramente, é muito difícil ser psicanalista, porque é preciso colocar-se numa posição que é totalmente insustentável. Freud já tinha dito isso, disse Lacan. É uma posição insustentável a do psicanalista. Fecha aspas da citação de Lacan. Sabemos que essa posição insustentável, ou mesmo a bizarrice, que é um outro termo que o Lacan usou, né, para falar sobre a escolha de ser analista, a bizarrice que é alguém querer sustentar essa posição ao final de uma análise, se relaciona à clínica como um real impossível de suportar. Portanto, essas dificuldades, né, se referem ao operador do desejo do analista, pois é ele que sustenta a transferência, né, essa desse real impossível de sustentar. Então, bem, essa é uma questão estrutural do campo, ok? Tá? Ou da função de analista. A psicanálise não é mesmo um saber que passa de maneira confortável, tá? Então, é uma questão de estrutura desse campo. Tudo bem, é uma questão estrutural que atravessa os tempos, né? Estava lá em Freud, no Lacan, a gente vai ouvindo isso, né, a vida inteira, como eu disse para vocês, tá? Atravessa os tempos, e é estrutural, o que não significa que ela seja atemporal, tá? E não exclui também que haja particularidades em cada tempo e em cada espaço, porque não é a mesma coisa, acredito que vocês concordem comigo, ser analista em Paris, na Argentina, em São Paulo, em Manaus ou aqui em Londrina. Tá? Também não é a mesma coisa estarmos nos anos 50, 60, 80 ou 2000. E sim, ela é uma questão estrutural do campo, o que não nos impede de trabalhá-la, ao contrário, né? Convoca trabalho, tá? E das mais diversas maneiras. Então, agora é a pergunta finalmente, que análise vocês fazem dessa situação hoje, no nosso tempo e no nosso espaço? Como a geração de vocês, na leitura que vocês têm, né, no contato com as pessoas da mesma fase de trabalho, como a geração de vocês tem lidado com essa questão? Com o fato desse saber não passar de maneira confortável? E nós, que estamos em outro ponto do percurso, poderíamos ajudar de alguma forma que ainda não identificamos? O que dificulta ou facilita as coisas para vocês, né? E do que vocês sentem falta, tá? São várias perguntas, mas estão atreladas à mesma questão, tá? Então, como vocês veem, né, na experiência de vocês e também uma leitura mais ampla da geração de vocês, como é que está sendo lidado com esse aspecto da psicanálise
ser realmente um saber por essa questão de estrutura do campo, um saber que não passa confortavelmente. Isso é estrutural no nosso campo, não nos impede de trabalhar, mas é estrutural, tá? Como vocês analisam, como vocês têm lidado e como vocês analisam que a geração de vocês tem lidado com isso e mais, né? E como a gente poderia, então, trabalhar, né, para ajudar, para facilitar isso que já é difícil e não para complicar, tá? Do que vocês sentem falta em relação a isso. Vamos lá? Quem quer começar? Ninguém. Vai, então, eu vou falar, né, da minha experiência. Quando a Zena começou a falar, eu pensei assim, que quando eu comecei a atender, eu pensava assim que, tá, o que é o desejo do analista? E, né, com muito pouco percurso, ainda tenho muito pouco percurso, e eu pensava assim, que a questão era ir aparecendo as demandas e acolhendo. E aí eu comecei a atender na clínica e comecei também atendimentos numa UBS. E daí começou a aparecer uma alta demanda, muita demanda. E daí eu ficava, nossa, eu preciso acolher essa demanda, eu preciso. E daí chegou uma fase que eu me via muito cansada, muito cansada. Eu pensava assim, cadê o desejo do analista? Né? Será que eu não desejo? Porque eu falava assim, eu não consigo estudar, não estou conseguindo estudar. Às vezes até a escuta começava a falhar ali. E daí eu peguei, né, com trabalho em análise, supervisão. Gente, não, o desejo do analista, não é isso. O desejo do analista é que, né, que opere o desejo, né, que a análise avance. E daí eu pensei o como que isso, né, pra mim, como que isso era adoecedor. E daí na reunião, quando eu venho pra reunião, quando a Zeila de alguma forma convoca, e daí ela fala, né, da preocupação dela, né, com esses jovens analistas aí com pouco tempo de estar atendendo tanto. E daí eu fiquei realmente pensando, né, olha aí, a minha dificuldade estava aqui. Eu achava que eu precisava realmente acolher toda essa demanda, não estava dando conta, comecei a me questionar, né, que trabalho que era esse, né, se era, né, que trabalho que eu estava fazendo. E nosso trabalho, assim, é de muita responsabilidade. E daí eu precisei falar assim, não, eu preciso, né, colocar aí um limite. Inclusive para ter tempo, espaço para estudar. E eu acho que foi muito importante, assim, né, escutar essa fala da Zeila naquela. E daí depois também conversando, até com esses dias conversando com uma amiga, também aí, jovem analista, ela falou assim, eu comecei a atender, daí eu acabei fechando com muitos convênios. E daí ela falou assim, daí eu me vi cansada, eu me vejo cansada. Então tem uma questão, Jéssica, acho que você está levantando aí, que eu já quero ressaltar aqui para fomentar o debate, né? Que é a entrada num discurso de produtividade, né? Exatamente, um discurso no qual a gente está submetido, né? Porque a gente não vive fora, né? O campo da psicanálise não está de fora do mundo, né? Então, essa entrada e facilitada por uma série de coisas, principalmente os convênios, né? Sim. E a difusão da psicanálise hoje em dia. Ok. Beleza. Então, o que te ajudou, você, pelo que entendi, análise, supervisão, né? Os estudos é uma coisa que te ajudou aí nesse trabalho, né? Para complementar o que você está falando, Jéssica, e tem mais alguma coisa que você imagina, né, para essa última parte da questão que eu fiz, que poderia ajudar? Como a gente poderia ajudar, né, a trabalhar com essa questão estrutural, inclusive, né, principalmente hoje em dia, por esse campo, né, desse discurso mesmo capitalista no qual a gente está submergido, né, e, né, vira pó? Eu penso assim que eu acho que eu sempre pensava assim, né, que fulano, né, tem muita propriedade, né, em falar sobre quem tem um percurso
um percurso aí maior. Eu acho que quando, né, quem tem, de alguma forma fala das dificuldades. Fala, né, que não é tudo lindo aí a psicanálise, né, que o analista ele não dá conta de tudo. E de alguma forma quando realmente mostra aí que o nosso trabalho está aí no campo, de entender o que é impossível para conseguir de alguma forma ver as saídas possíveis. Então, um diálogo mais aberto, sim, né, sobre essas dificuldades. Sobre as dificuldades. Tá bom, então começamos bem, porque estamos fazendo isso. Ponto para nós. Beleza. Quer falar agora, né? Acho que eu vou falar, porque acho que o que eu pensei tem relação assim com isso, dessa questão da produtividade, porque tem essa questão do saber também. Eu acho que atualmente que é uma alta demanda também de estudo, assim, né? Então tem que estudar. E óbvio que isso tem a vida toda, né? Principalmente no nosso campo. Mas eu acho que é diferente quando a gente toma isso de uma perspectiva de produtividade, assim, né? De que precisa ler todos os seminários, que precisa ler todos os livros do Freud, que precisa saber tudo de cabo a rabo. E é quase como se realmente é o saber universitário, né? Acho que eu até falei um pouco disso na reunião, assim, de que quando a gente está na universidade a gente é soterrado, assim, por essa perspectiva de que precisa saber e é sem falha, assim, é sem falta nesse saber. Então é um saber muito completo, assim, você tem que dar conta. Então eu acho que sair dessa lógica para entrar numa outra lógica do discurso do analista é difícil, assim, principalmente para quem já estava na universidade, sai dali e, assim, eu demorei, ainda tô me desvencilhando, assim, eu não sei se vai em um longo tempo, mas é muito difícil, assim, porque a gente se cobra muito, né, uma cobrança o tempo todo, assim, por essa questão da produtividade, de saber, aí tem a ver com essa questão da demanda clínica, que daí a gente acha que a gente tem que ter 30 pacientes e tem que ainda estudar e tem que fazer supervisão e relatório de todos os casos, então uma coisa assim, é óbvio que é impossível, né? É óbvio, mas a neurose quer tentar dar um jeito. Então... Aí leva ao pé da letra impossível de suportar. Né? Exatamente. E se põe, né, nesse impossível, assim. Então eu acho que... Mas isso não tá desarticulado do tempo, assim, porque eu acho que essa questão de saber mais, sabe mais. As redes sociais influenciam muito nisso, assim. Um bombardeio constante de informação e precisa, assim, cada vez mais também dentro da rede social. E produção de posts e coisas e etc, e stories. Então, assim, cada vez mais, assim, cada vez mais. Então, enfim, é isso. Sugestão, essa última parte da pergunta, né? O que você acha que pode facilitar? O que você sente falta? Eu acho que tem a ver um pouco também com o que a Jéssica falou, assim, quando a gente entra em contato com analistas mais velhos, assim, mais experientes, a gente escuta, não é o que eles sabem, mas é o que eles não sabem. Então acho que quando a gente escuta esse outro lado, assim, do que de fato, mesmo depois de 30, 40 anos de clínica, ainda falta. Pra gente se dar conta de que é isso, é estrutural, assim. Então, eu acho que quando a gente está em contato e ouve, e aí é ouvir desse lugar de que não é uma transmissão de saber universitário, né? É uma outra transmissão de saber. Quer dizer, não é um ensino, mas uma transmissão, né? Propriamente dita, assim. Então, acho que quando a gente entra em contato, assim... Com isso. Porque às vezes a gente fica muito fechado também entre nós novinhos, assim, né? Acho que não tem espaço. Eu acho que a gente fica um pouco, talvez por medo, não sei. Sim. Mas eu acho que a gente se ouve e se angustia todo mundo junto. Dificuldade daqui, dificuldade dali, mas é isso, a gente não ouve, assim, às vezes, para além disso. Então... E às vezes tem até dificuldade de perguntar alguma coisa achando que, não, isso é muito básico, se eu tenho que saber. É o narcisismo. Eu já falava. Vamos lá, Gabriela? Eu acho bem interessante pensar essa questão do analista no tempo e no espaço, porque eu acho que dá essa ideia de dessubstancializar a função do analista, né? E aí vem essa questão, pensando ali na minha experiência, das dificuldades que eu encontrei, como é diferente as dificuldades ali do começo e para agora, né? Como não é uma questão lá fixa, que as dificuldades vão ser a mesma. Então, no começo, era uma angústia muito grande ali de
de ter que ter paciente, porque você tem que pagar conta e você está começando ali a clínica, né? E muito essa ideia de a clínica depende de quantos pacientes você tem, depende de ter essa demanda, sendo que é um trabalho que está muito para além do que a gente faz ali com os pacientes, né? Então tem o trabalho de estudo, tem o trabalho de supervisão, tem o trabalho de fazer análise, que é um trabalho. E aí eu acho que tinha muita essa angústia disso, né? Que demora para se ter um retorno. E aí, o que eu faço se eu não estou tendo muitos pacientes, né? O que é meu trabalho, o que eu sou ali, então, se eu não estou trabalhando na clínica fechada, né? E aí, a partir do tempo, isso foi aumentando, foi tendo paciente, e aí a demanda vem uma demanda maior, e a angústia também continua, na verdade, só piorou. Animador, tá? O negócio, né? Vocês estão vendo. Porque eu acho que tem muito essa questão da produtividade, é muito complicada essa questão da gente ser autônomo, é uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. É muito difícil conseguir ali colocar limites assim mesmo, né? O quanto vai aparecendo paciente, você vai aceitando, você tá ganhando mais dinheiro. E aí, né? Onde tem um espaço para você parar para pensar o que você está trabalhando, o que você está produzindo, como a produção vai muito além do espaço da clínica ali quando você está com o paciente. Eu acho que isso fica muito para mim. E uma dificuldade, eu acho, muito disso que vocês colocaram, de ter muita informação por todos os lados. Eu acho que tem uma dificuldade no próprio campo da psicanálise se pensa os conceitos de forma muito diferente. Então, você frequenta lugares que vai pensar o que é pulsão de formas muito distintas. Não sei o quanto... Eu acho que isso dificulta muito. Não sei o quanto tem consenso, assim, no nosso campo e o quanto se é criticado, assim, ter um posicionamento crítico disso. Eu acho que isso é uma coisa também que... Não sei se é do nosso tempo ou... sempre se foi assim, de ter uma leitura crítica e poder, acho muito interessante essa noção de desler, né, o que a gente escuta. Então, tanto no processo da clínica, de conseguir fazer uma desleitura ali do que os pacientes estão fazendo, conseguir ter essa leitura de produzir, estar ali enquanto analista, tendo esse papel de ajudar os pacientes a produzir, como fora, nos estudos mesmo, né? De ficar tendo uma leitura muito não ativa ali, né? Só recolhendo, tomando como verdade, e nisso não se produz. Então, acho que isso é uma dificuldade, tanto no sentido de produção, de ficar essa lógica de ir aceitando o paciente, como também uma dificuldade da gente conseguir produzir algo próprio ali, algo que ajude a atuar na clínica. Então, eu acho que aí tem uma ânsia também, Gabi, na minha opinião, né, na minha leitura da geração de vocês, né, uma ânsia que se associa com essa que o Leonardo falou, tá? Porque essa possibilidade, né, da produção de algo próprio, né, de ir para além disso, de poder fazer uma leitura dessas diferenças que sempre existiram, talvez numa quantidade menor, né, por essa profusão que nós temos mesmo, né, do saber que vai se espalhando, né, pelo mundo e fazendo um grande guarda-chuva, né. A psicanálise sempre teve aí as suas vertentes, mas eu acho que hoje muito mais, né, muito mais, né, e precisa-se de tempo, de paciência, tá, para se experienciar essas coisas, para estudar, para repassar as leituras, para conhecer essa outra que também é diferente, que eu não sei de cara, de repente, né, quando eu vou ler lá, né, eu me surpreendo com alguma coisa que está lá, né, não é porque ela é diferente que ela, né, pode não me despertar alguma coisa. Essa abertura para o novo, né, na minha opinião, não é alguma coisa que a gente consiga de saída, na largada, né, e para isso, né, muito tempo cronos, como eu comentei com vocês na nossa primeira reunião, é necessário, não tem como passar disso, né.
E uma coisa que eu sinto um pouco na geração de vocês é exatamente uma ideia de que seria possível ultrapassar Cronos, né? E que na largada, né, já se poderia sair dessa maneira aqui como o Léo estava colocando, né? E, bom, se vocês conseguirem, parabéns, vai ser legal. Vocês vão economizar bastante tempo, energia, né, esforço, trabalho, tá? Mas eu, sinceramente, duvido um pouco, né? Então, eu acho que são questionamentos, né, importantíssimos, né, de serem lançados, porque eu acho que a gente sai de dois extremos, né? A minha geração, né, de analistas, por aqui tem algumas pessoas, né, mais ou menos da minha idade aí, mas digo assim, de tempo mesmo, de percurso, mais uma vez, não é idade cronológica, no caso aqui, né? Na minha geração, talvez a gente estivesse numa posição oposta a isso, muito da passividade mesmo, né, e da dificuldade mesmo, né, de um posicionamento crítico. Isso talvez levou anos demais do que precisaria, tá? Mas também não tem como saltar isso, né? Então eu acho que a gente vai de um polo do que era a minha geração de analistas para o outro, hoje de vocês, né? Que é não suportar um pouco, né? Esse real impossível de suportar tem a ver com isso, tá? Real de que a gente tem também, né, que dar tempo ao tempo, né? E é impossível você percorrer muitas leituras, inclusive aquelas das quais você vai discordar, né? E num tempo de 2 anos, 3 anos, 4 anos de trabalho. Isso é trabalho por uma vida toda, né? Por uma vida toda, onde você vai construindo essa posição crítica, né? Não é algo que a gente nasce com ela, né? A gente tem que desenvolver. E acho que a nossa educação nunca favoreceu muito isso, nem na minha geração, nem na de vocês. Então é algo que a gente precisa desenvolver. Bom, vamos para o segundo? No final nós vamos abrir, né, para vocês comentarem e tal, mas peço que seja no final. Se vocês tiverem observações a cada ponto, vão anotando aí para não perder, tá bom? Vamos lá. A segunda, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a questão do sucesso da psicanálise, né, entre aspas. Que já começamos a entrar aqui agora, né, com essa questão da difusão, né, do quanto a gente tem tudo isso rodando por aí, né, a internet principalmente. Então, uma citação do Lacan novamente, também de 74, tá? Convencionou-se chamar o sucesso de brouhaha. Ele faz uma espécie de onomatopeia com um burburinho, né? Barulho, tá? Isso é, o que faz multidão. Convencionou-se isso no público. Mas para nós, analistas, esse sucesso não tem nada a ver com o que nos interessa. E esse sucesso é algo bem diferente do que seria o nosso. Quero dizer, aquele ao qual nós nos referimos quando falamos daquilo que fomos feitos para registrar, ou seja, o fracasso. O sucesso para nós limita-se ao que eu chamarei de resultado. Devo dizer que sobre isso, sobre resultados, antes, aqueles que contam, eu registrei alguns até bem recentemente. Aconteceu de me enviarem um magnífico trabalho sobre a escritura e a psicanálise. É de um autor que mora no sul da França. E por causa disso, ele só consegue ecos do que eu ensino. Não tinha internet, né? Ele não pode estar presente todo o tempo quando fala. Então, há de certo modo uma coisinha que não tem nada a ver com o que ele tinha falado, né? O que me garante, pois, que o resto é bem de sua autoria. Então vejam que nessa citação ele está dizendo o quanto é vantajoso, né? O quanto o trabalho dessa pessoa que ele está elogiando é autoral, né? É bacana, exatamente porque ele não estava todo o tempo ali ouvindo Lacan, tá? Então ele pôde produzir o seu. Eu gostaria que vocês comentassem então sobre esse brouhaha em torno da psicanálise, mais do que nunca, tá? Presente e facilitado pelas mídias e redes sociais. Nunca a psicanálise foi tão popular. Nunca teve, né, tanto esse sucesso do brouhaha, né? Como Lacan acho que nem imaginava, né, nessa época que isso poderia acontecer.
Nunca houveram também tantos psicanalistas popstars. Qual é a leitura, né, de vocês sobre isso? Por que que isso tem acontecido? Por que que tem ganhado tanta vazão, tá? Uma dimensão tão grande essa popularidade da psicanálise e esses analistas popstars, né? E que efeitos nós podemos pensar disso, né, para a sustentação da nossa praxis nos seus fundamentos, tá? Em especial, a sustentação do desejo do analista, que é o nosso foco principal aqui hoje. Vamos variar, começar pelo Leonardo, a gente vai para a Gabi, depois a Jéssica, tá? Então, eu tava pensando assim, quando você estava falando, não sei dizer o porquê desse sucesso todo, assim, da psicanálise. É muito curioso, porque quando eu penso, assim, ela vai na contramão, né? Exatamente, assim, né? Igual você falou em um momento, da ferida narcísica, né? E é curioso, porque parece que tem uma procura muito grande, assim, né? De saber sobre a psicanálise e o que a psicanálise tem a dizer sobre temas da atualidade, sobre a política, sobre questões sociais, mas também sobre questões muito particulares. Tem a questão dos vídeos do Dunker, né? O que a psicanálise tem a dizer sobre impotência sexual, temas muito específicos, assim, e aí, né, enfim. Então eu não sei muito bem dizer... Maria Homem também. Temas muito nichados, assim, né, muito... que a psicanálise tem a dizer sobre isso. E eu não sei, assim, dizer porquê desse sucesso. Sinceramente, não consigo pensar. O sucesso do Bruá é porque tem público. Então, a minha questão é, né? Por que tem público? Né? E por que muitas vezes, inclusive no nosso meio, claro, né? Tem tanto público para isso. Não pode perder um vídeo do Dunker. Apitou lá dentro. Exato. É isso. Eu acho que tem um pouco a ver também com essa questão do saber, né? Que eu acho que eu estava comentando um pouco antes, assim. Tem uma alta demanda de tem que saber. Então, e tem que saber, isso inclusive não só com vídeos, mas com textos também. É até bizarro, né? Porque a gente na faculdade, depois também, vai só salvando o texto, assim, né? Vai salvando, vai salvando, e vai salvando e vai baixando o drive lá sem memória, mas você vai colocando o texto, porque você fala, em algum momento eu vou ler esse texto. Em algum... desse texto. E não lê, né? Porque, enfim, tem 500 lá e você nunca vai ler tudo, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, com essa demanda de saber. Como é mais fácil, talvez, a rede social e os vídeos, talvez a procura por esse saber está acontecendo mais por essa via, né? Então é mais fácil assistir um vídeo do Dunker, é mais fácil assistir um vídeo da Maria. Que é bem passiva, né? Você vai entrando aquilo ali. Então acho que o sucesso talvez tenha a ver um pouco com isso, com essa facilidade, mas que eu acho que coloca em questão a transmissão, né, desse saber. Eu acho que foi até num texto, né, que estava na revista da LPL, que a Zélia escreveu isso, que o modo como se transmite influencia diretamente na transmissão desse saber, né? Então, uma citação do Eric Page. A transmissão... Infelizmente não é minha essa fala. Não lembro certinho, assim, mas que tem a ver com isso. A transmissão por vídeo é uma transmissão, né? A fala, o rádio. Isso, ele trabalha que o meio da transmissão conta, ele não é inócuo, né? Essa forma, né? E aí vai discutir toda essa questão, inclusive da transmissão online. Eu acho que tem a ver com isso, assim, o meio como se transmite, principalmente nas redes sociais e YouTube, acho que influencia diretamente na transmissão desse saber. E o que se perde, talvez o que não se perde, né, também com isso, porque tenta se ganhar muito, né, e aí, enfim. Bom, na sua resposta eu já escuto que... eu perguntei aqui no final, né? Qual o efeito disso, né? Para a sustentação da nossa praxis do desejo do analista, eu já escutei na sua resposta, né? Que é um abalo, né? É uma rachadura na sustentação dos fundamentos da psicanálise, isso, né? Porque exatamente na contramão, né? É isso, né? O brouhaha, né? É esse sucesso que nada nos interessa, né? A nossa questão é com a falha, é com o fracasso, não é com o sucesso. Quando ele toma um lugar, né, não tem como isso não abalar o próprio fundamento, né, do que é a psicanálise.
Agora, como é que é, Gabi? Então, Eu acho que eu compartilho um pouco do que você colocou. Eu acho que as pessoas sofrem muito, né? E isso parece que só vem aumentando por diversos motivos, e acho que você não saber, não conseguir nomear o porquê desse sofrimento é muito angustiante. E acho que se você tem um vídeo lá que pode te dar esse saber de alguma forma, eu acho que alivia, sim, para muitas pessoas. Eu acho que tem muito dessa curiosidade, talvez, por querer saber um pouco sobre talvez algo que te angustia, sei lá, dar alguma resposta para isso. E não sei, fico pensando o quanto, se talvez as pessoas vem muito desse lugar, desse saber absoluto, que talvez daí que já venha com uma resposta pronta, né? Que é o contrário, talvez, de uma questão de autoria, que como você da citação, né? É um saber que o outro ali coloca e que você toma ali como verdade. Mas... não sei, pensando... eu não sei se as pessoas que querem ver esses vídeos vêm por uma ordem de tô sofrendo e quero saber algo disso. Porque se for por aí, né, talvez um ponto assim, o quanto falta, acho que, não sei, talvez mais espaços mesmo, né, para se pensar de uma outra forma. Mais rede de apoio mesmo, uma coisa que saia... porque isso também pensando que eu acabei não falando, né, da outra pergunta, numa coisa que dificulta essa questão do individual mesmo, né? O quanto a gente vive muito numa sociedade que preza muito o individualismo. E a psicanálise vai em contramão a isso, né? O inconsciente não é individual, não tá num sujeito, né? Numa pessoa, tá no entre. E eu acho que você... e procurando, assim, esses saberes prontos, também acaba aumentando essa noção do individual. E não de uma produção que tá entre o que você escuta, o que você faz com isso que você escuta. E não só algo que tá num saber, está num sujeito que ele obtém esse saber e ele vai te passar, né? Essa informação. Acho que tem isso por aí. Beleza, Gabi. E aí, Jéssica? Então, eu não consigo acompanhar muito esse sucesso. Porque eu acho assim que tem algumas coisas que dá pra aproveitar, sim. Só que eu penso também, já me questionei bastante nessa questão mesmo da transmissão. Porque, parece que é muito fácil ali. Porque daí eu fico me questionando, será que até que ponto que isso é útil? Porque eu fico imaginando mesmo a minha questão, né? De pegar ali, talvez, um seminário e ler a dificuldade, né? De se deparar aí com esse não saber. Se colocar em trabalho. Sim, né? Se colocar em trabalho ali. E daí vai lá, assiste um vídeo, parece que é tudo tão fácil, tudo tão perfeito, né? E tá. Mas não é assim. Até que ponto, né? Que realmente isso é uma transmissão. Até, inclusive, no começo da pandemia, eu acho que isso aumentou muito. E daí, nossa, era psicanalista para todos os lados lá. E daí, no começo, eu até tentei acompanhar. E depois, parece que, para mim, isso se tornou de uma ordem do insuportável. Porque eu ficava olhando e falava assim, gente, mas, né, parece que não tem um trabalho, não tem um efeito. E daí, eu realmente, assim... eu gosto mesmo disso, né, da transmissão, do contato com os padres, de pegar ali o seminário, de derramar umas lágrimas, né, de alguma forma tentar produzir alguma coisa em cima, né. Isso aí faz toda a diferença. Eu, pelo menos, penso realmente assim. Eu acho que não sou fóbica, né, a tecnologia, nada disso. Até me viro bem, né, sempre me virei bem. Sou da época em que começou a aparecer, né, o computador, e eu aprendi sozinha. A gente aprendia intuitivamente com comandos, né? Não era essa maravilha do Windows, né, que é tudo intuitivo, não. A gente tinha que aprender comandos para usar o computador, né? E logo no início, né, já fazia isso.
Então não tem nenhum problema, né, com essa questão. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma boa análise crítica mesmo, como a Gabi está dizendo, né? Então, ótimo, né? A gente pode, como agora estamos tendo já, né? Vamos para o nosso segundo fórum de comemoração dos 10 anos. São colegas de fora, né? É uma intervenção que a pessoa vai fazer, facilita a gente fazer online, não temos custo, a pessoa não precisa viajar, né? O tempo dela não compromete tanto, né? Já que ela vem fazer um favor, né? De colaborar com a gente. Então, beleza, né? A gente recorre a isso. Também outras oportunidades, sei lá, né? O pessoal da Argentina, da França, que fica complicado, né? A gente poder alcançar essas pessoas, né? Ter dinheiro para viajar, ter tempo para fazer isso. Então, eventualmente, você conseguir acompanhar, né, uma coisa ou outra daquilo que te interessa, né? Então, quando a gente vai recortando um pouco mais na vida os nossos interesses, né? Opa, tem um tema aqui que, né, para mim é interessante para o meu trabalho, nesse momento que eu estou fazendo. Então, a gente aproveitar isso, maravilha, né? Mas fazer disso, né, a constância, né, fazer disso formação, né, vira mesmo EAD, né? Então, a gente constrói uma psicanálise, né, à distância, né, num trabalho onde evita isso que nós temos aqui, né, que eu comentei no início, né, esse trabalho com a questão narcísica mesmo, de você se colocar, você lê o texto lá, você vem aqui, né, e vai botar a sua dúvida, e vai colocar em discussão, né, coisas que o online inibe muito, né, as pessoas nem ligam a sua câmera, você nem vê, né, a cara dessas pessoas, elas não se expõem o mínimo, o mínimo possível, né? O quanto esse veículo, né, ajuda a empatar o trabalho, né, com o narcisismo que nós precisamos fazer, né? E o campo da transmissão é um campo ótimo para isso, né, para além das nossas análises pessoais, né? Muito bem, vamos para mais uma. Vamos lá. O estilo é o homem. Nova citação do Lacan, agora de 66, abertura dos escritos. O estilo é o homem. Vamos aderir a essa fórmula somente ao estendê-la. O homem a quem nos endereçamos é o objeto que responde à pergunta sobre o estilo que formulamos de saída. A esse lugar que para Buffon era marcado pelo homem, chamamos de queda desse objeto, reveladora para isolá-lo, ao mesmo tempo como causa do desejo em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre saber e verdade. Queremos, com o percurso de que esses textos, que ele está falando dos textos dos escritos, né, são os marcos e com o estilo que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele precise colocar algo de si. É exatamente isso que vocês estavam dizendo, né? Então, Lacan sempre convocou isso todo o tempo, né? Inclusive o estilo rebuscado de trabalho dele, né, entre outros motivos, é uma convocação a isso, né? Que você faça o seu trabalho autoral, né, ali. Mais uma citação ainda, agora de 75. Então, essa 66, agora 75, ainda nessa questão. Assim se produz, em muitos lugares, uma espécie de pequeno turbilhão, uma maneira de dizer que é isso o que chamo eu o estilo. Eu não tenho, entre aspas, concepção do mundo, mas tenho um estilo que naturalmente não é de todo fácil. Mas aí está todo o problema. O que é um estilo? O que é uma coisa? O que é um modo em que um estilo se situa, se caracteriza? Bom, fecha aspas. Os operadores desejo do analista, que estamos aqui trabalhando, e também a presença do analista, são formulados por Lacan, assim eu entendo, em seus desenvolvimentos sobre uma ética para a psicanálise. E, portanto, se associam à responsabilidade do analista. E o que ele chama estilo me parece estar no cerne de tudo isso. Gostaria que vocês comentassem o que puderem, tá, sobre esses elementos, sempre pensando nos nossos dias. Ética da psicanálise, responsabilidade do analista, estilo, desejo do analista. Que vocês puderem articular aí, focando principalmente nessa questão, né, que está na base, que é a ética e a responsabilidade do analista.
É daí que deriva, né, o desejo do analista. E puxando para o nosso tempo. De certa forma, introduzimos um pouco isso nas outras questões. Agora a Gabriele começa, né? Isso. Pensando aí na questão da responsabilidade do analista, quanto depende do trabalho do analista para a análise acontecer, né? Se o analista não está ali favorecendo, dando condições para que o paciente fala, fazendo ali para o paciente ter curiosidade pelo sofrimento dele, né? Induzindo ele a querer saber sobre, não existe análise. Então depende ali de uma posição ativa, né? Sai dessa ideia de uma neutralidade do analista. Acho que isso não existe. Mas aí a dificuldade entra nisso, né? E o estilo daí, consequentemente, que eu acho que é muito difícil se criar o seu estilo. Porque uma coisa é você ter a teoria, você ter o suporte da teoria, né? Eu acho que o estilo também vem de como você lê os conceitos, de como você entende a teoria, qual teoria que você vai guiar a sua clínica. Isso vai determinar o estilo que você vai ter, porque as suas intervenções, o estilo que você vai ter ali, vai estar sendo pautado em como você entende o que é uma clínica, qual que é o trabalho de uma psicanálise. Mas ter essa teoria é uma coisa. Agora, conseguir colocar isso em prática com cada paciente, tem uma passagem aí que eu acho que é onde entra ali o desejo do analista como operador e que é o que entra ali no estilo. Mas também pensando no estilo com cada paciente, né? Não sei se dá ali para pensar um estilo de uma forma substancializada. Eu acho que tudo que a gente tem que fugir dessa substancialidade. Então, é pensar com cada paciente o que fazer ali, que tipo de intervenção, como conseguir afetar mesmo o discurso do paciente. Eu acho que o estilo entra aí, né? Em você aí pela experiência, tendo a teoria como suporte. É isso que se chama reinventar a psicanálise. Que fazemos a cada momento. A cada momento, conseguir encontrando um jeito de afetar o discurso mesmo. Eu acho que isso é essencial, é difícil. Às vezes você até pode estar fazendo uma aposta ali, né, do que está acontecendo na análise, né, teorizando, mas como fazer para afetar aquilo mesmo, acho que é a questão do estilo, e que é a dificuldade para mim, pelo menos. Alguma particularidade disso hoje, Gabi, para tentar puxar para os dias atuais? Como assim? Alguma coisa específica dos nossos tempos que estaria associado a isso, a questão da ética, da responsabilidade do analista? Responsabilidade do analista? Algum elemento, né, particular aí? Não sei, não me vem nada na cabeça agora. Pensar. Tá bom, vai pensando. Depois eu volto. A ordem agora é Jéssica. Estilo, né? Quando eu penso em estilo, acho que até lendo ali o texto, penso muito na transmissão, né? Como que se transmite a psicanálise. Antes eu pensava assim que estilo, era como que o analista trabalhava ali. Hoje O jeito de ser, né? O jeito. Hoje eu entendo, né, como que é se transmitida a psicanálise. E acho que é um trabalho aí de muita análise pessoal, supervisão e estudos, né? E de alguma forma o que você produz em cima, né, de análise, em cima do atendimento ali da clínica, em cima da teoria. É muito difícil, acho, porque até lendo os textos, né, como que é difícil às vezes a gente sustentar essa posição de não saber. De não saber, de não dar sentido aí na análise, analisando, como de alguma forma precisamos esvaziar de si. Descer, né? Descer. Lugar de morto, né? Que a gente está trabalhando lá no Retorno à Letra. Sim. Eu acho que a minha dificuldade é essa, de sustentar esse não saber. Eu acho que é muito trabalho aí de análise, de estudo, de supervisão.
Então, talvez uma particularidade que a gente até passou um pouco por isso tem a ver exatamente com esse tempo, né? Esse monte de demanda e de informação, né? E de saber, uma certa apologia do saber todo, né? Sem falha. A ciência, né? De alguma forma. Talvez seja um dificultador um pouco maior, né? Quando você tem tanto acesso assim, né? A tudo. Todo o tempo, né? O que você faz com aquilo que vocês estavam comentando antes, né? Isso tem uma afetação, né? Nisso que é essa possibilidade de você se colocar desde esse operador, como você está levantando. Se a gente entra nessa coisa da produtividade, da demanda, né? Que vocês falaram, né? Antes, né? Saímos, né? Estamos exatamente no discurso avesso, né? Da psicanálise, né? Que é o discurso do mestre. E aí, Léo? Um ponto que eu anotei aqui, como uma pergunta, assim, né? Como manter a ética, né, da psicanálise, isso que está na base mesmo. Na atualidade, aí eu acho que um ponto que eu pensei que tem a ver com o que a gente vive, que inclusive, né, é a tecnologia, assim. Eu acho que isso é um ponto que às vezes passa despercebido, mas que está o tempo todo, assim, né? E eu acho que às vezes... me deparei com isso quando comecei a clínica, assim, né? E aí veio a pandemia e isso se intensificou, né? Exponencialmente, assim, mas desde o WhatsApp até cobrar e como o pagamento é feito no dinheiro, agora Pix, né? Veio ainda o Pix, depois que antes não existia, né? Então, a tecnologia, ela entra muito, assim, na clínica, por mais que a gente pense que não, assim. E com a questão online, pandemia, eu acho que isso... Enfim, né? Os atendimentos, né? Os atendimentos online e também os cursos e transmissão, enfim, questões online, assim. E aí eu fico pensando, assim, como manter a ética da psicanálise nesses pontos, assim, porque às vezes isso é muito escorregadio, assim. É muito perigoso mesmo, eu acho muito fácil de se perder, principalmente quando a gente entra no mundo digital, assim... e análise online, e eu acho que a questão da tecnologia, que, né, eu sou muito afetado por isso, é a questão da rapidez e da pressa. E eu acho que isso entra também, o paciente manda mensagem, e aí se demora para responder, ou o pagamento, enfim. E aí entra a questão de reinventar, né, que não é só, acho que isso sempre existiu, né, se reinventar a psicanálise, mas talvez um plus, assim, um desafio a mais é reinventar a psicanálise nos tempos de hoje com a tecnologia, assim. Porque tem horas... E isso eu acho um dificultador, assim, muito grande, assim. Nos atendimentos online, que aí é uma abertura para um outro tema, assim, ainda mais extenso. Mas acho que nesses pequenos detalhes, assim, né? Mensagem de WhatsApp, pagamento... E todas essas pequenas coisinhas, assim, que às vezes a gente não para pra pensar e tá aí. Então, acho que isso também... Como manter a ética nesses momentos, assim. Acho que é isso. São questões da atualidade, isso mesmo, que a gente tem que se pôr a trabalhar, né? Porque não tem jeito, né? No começo ainda tinha gente que falava, não vou usar o WhatsApp, né? Logo no início e tal, que teve WhatsApp, muitas pessoas não uso o WhatsApp para, né, marcar ou para qualquer coisa que fosse, né? E sustentaram isso por um tempo, mas acho que não deu mais. Imagino que não tenha mais ninguém, né? Não sei, né? De repente tem uns rebeldes aí. Mas eu desconheço, né? Alguém que tenha conseguido, né? Sobreviver sem o WhatsApp, né? Acho que não dá, né? Então, assim, é um fato, né? Assim como todas as outras coisas, o atendimento online é um fato, a transmissão online é um fato, né? Se é um fato, a gente tem que se pôr a trabalhar, né? Essas coisas e ver como contornar da melhor maneira possível, né? Porque que existem aí uma série de efeitos, né, devastadores, ruins, né, para o nosso campo, para a transferência, sim, né? Agora, tá aí, né? Então a gente tem que saber, né, se pôr a trabalho. Eu acho que já tem bastante gente, né, se dedicando a isso, né, a fazer uma leitura mesmo desses elementos. E, bom, como não vai ser nunca generalizado, né, essa história, a gente vai ter que
até as leituras que vão se fazendo nos ajudam, né, a pensar as nossas questões, a prática nossa, mas cada um vai ter que dar um jeito, né, de se haver com a mensagem X ou Y, né, o que fazer com isso, responder ou não responder, né, de que maneira, né, responder, como se usar isso, recebe ou não recebe, né, pelo tal do Pix, pelo celular, enfim. Né, são coisas para colocar sempre na mesa, né, colocar em trabalho. Quer acrescentar alguma coisa, Gabi, que você ia ficar pensando? Não pensei nada. E até, eu fico pensando, né, até que ponto também, de alguma forma, se você não consegue acompanhar isso, você fica para trás, né? Porque agora eu não vou atender online, né? Porque agora eu consigo atender presencial. Mas daí se me pede um atendimento online. Então, a possibilidade de sustentar, né, em nome de uma ética, a posição que você tenha, seja atender ou não atender, né? Eu acho que não tem certo ou errado, é isso, não temos mesmo consenso, né, como a Gabriela está colocando, e eu acho que não é o caso de ter, porque senão nós vamos fazer o quê? Um saber universal, né, que a verdade é essa, né? E daí todo mundo segue aqui, né, nesse trilho, né? Eu não acho que seja o caso de ter consenso. Eu acho que é o caso de que cada um sustente e defenda, né, muito bem fundamentada a sua posição, tá? Que pode ser avessa, a minha da sua, tá? Dentro do mesmo campo. Agora, se você fundamenta bem a sua posição, para mim tá ótimo, né? É isso que eu comentei quando eu estava falando do Emílio Rodrigues, né? Isso, um analista kleiniano, um analista kleiniano maravilhoso, é de tirar o chapéu, tá? As intervenções, a maneira como ele lidava com a clínica, as coisas que já escutei, né, do trabalho dele, diretamente de pessoas que se analisaram com ele, fantástico, né? Porque muito bem fundamentado desde a proposição teórica dele, tá? E com alcance de trabalho, de resultados incríveis, tá? Então, acho que não tem, né, a verdade, né? Acho que faz tempo que nós já, né, saímos dessa balela, né? Chegamos nesse consenso. Nesse consenso. Vamos lá, vamos para a próxima. O tempo e o espaço, né, que é o tema, então, central aqui do nosso encontro, são coordenadas fundamentais da clínica psicanalítica, né, para a clínica psicanalítica. Ao menos da maneira como nós as pensamos a partir de Lacan, né? Muito sinteticamente, um tempo lógico e um espaço topológico. Né? Embora as três questões anteriores, né, já contemplem esses aspectos, né, do tempo e do espaço, fomos passando por eles, eu gostaria de ouvi-los de forma mais direta, tá, sobre essas duas coordenadas. Tá? Quais as considerações de vocês sobre o tempo e o espaço em psicanálise? E mais especificamente, como isso toca, afeta a função analista, sempre puxando para o nosso contemporâneo, tá? Para a experiência de vocês. Você começa agora, Jéssica? Mas é isso, eu acho que até o Leonardo estava falando, né? Na questão do online. Eu fico pensando... Tempo e espaço. Do online agora, porque quando começou na pandemia a questão do atendimento online, eu me questionei, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Porque eu não tive a possibilidade de fazer minha análise online. E até fiz alguns atendimentos, né? Fiz alguns atendimentos online, não gosto de atender online. Um ou outro ainda faço. Fiz também supervisão online, né? Fiz bastante coisas. Mas assim, eu acho que eu ainda prefiro, né, igual eu falei, né, eu ainda prefiro esse contato presencial, esse contato com os pares. Eu penso a clínica como, né, um trabalho ali solitário, mas entre os pares. Acho que realmente a minha dificuldade é acompanhar esse excesso de informação que vem a todo tempo, né? Sustentar. Essas dimensões tempo e espaço ficam comprometidas, né?
na internet, né? As nossas coordenadas da clínica, elas se comprometem ali, né? Acho que você está levantando um pouco dessa ideia, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Uma questão fundamental para o nosso trabalho, né? Em relação ao espaço, é exatamente o corte com o mundo, né? Para que o sujeito possa mergulhar no imundo, né? E ninguém faz corte com o mundo em casa, né? Com o cachorrinho passando, o gato subindo em cima do computador, né? Ou sei lá mais o que, né? O vizinho da pessoa lá chamando, né? A campainha dele tocando, o interfone tocando, né? Na hora que ele está na sessão, o próprio WhatsApp do celular pulando, né? Enquanto ele está fazendo a sua sessão. Então, esse já é um problema que nós temos, né? Em relação ao lide com espaço no online, né? Impossível não, mas tem que ser, como eu disse, né? Das outras variáveis, tem que ser pensado e trabalhado, né? E, na minha opinião, identificado que nós temos aí limites, né, do que é a proposta analítica nesse tempo e nesse espaço que o virtual nos convoca, né? Além das outras questões relacionadas ao imaginário, né, que estaria aí associado também ao espaço. Posso passar para o Léo? Essa palavra, o tempo, assim, me convoca muito, assim. Eu acho que sou muito afetado pelo tempo e pelo que a tecnologia produz disso, assim. E, inclusive, pensei, acho que não tem problema, assim, vou trazer um sonho, inclusive, de análise, assim, que tem a ver com um pouco disso. Vou contar um trechinho, assim. Tava um grupo de pessoas, eu tava nesse grupo, acho que tinha umas 4 pessoas e eu, assim. A gente tava na rua, a gente tava indo pra algum lugar, não sabia muito bem onde que era. E aí a gente pediu por aplicativo, né, de Uber 99, pediu um carro pra ir pra esse lugar. E aí o carro chegou e aí essas 4 pessoas entraram dentro do carro e eu não consegui entrar. E aí o carro saiu e eu fui correndo atrás do carro, assim. Eu falei, eu vou ficar atrasado, preciso correr. E aí veio aquela cena de filme, assim, de tentar agarrar a maçaneta e não conseguia. Tocou uma música no fundo? Não tinha música, não sei, não lembro. E aí corri, e aí quando eu consegui entrar no carro, né, bem assim, bem cena de filme, gente, era bem cena de filme. Quando eu consegui meio que pular, assim, pra dentro do carro, o motorista meio que olhou pra trás e falou assim, ah lá, o psicanalista atrasado. E aí, óbvio que assim, né, levei pra análise, acho que no momento, assim, eu não consegui, assim, veio a resposta pronta, né, acho que na época, assim, que como assim? Óbvio que não existe o psicanalista atrasado, porque não se trata disso, não se trata de um tempo de formação que tem como pôr um parâmetro, né, de 10 anos, 5 anos, como que você vai medir, assim, o tempo de um psicanalista que vai estar formado, enfim, várias questões. E depois, assim, pensando nisso, porque óbvio que esse sonho ficou, assim, acho que eu nunca vou esquecer. Nem nós. Compartilhamos o seu sonho. E pensando um pouco, assim, depois nisso, eu fiquei com isso, lá o psicanalista atrasado. E eu falei, bom, se tem uma coisa que a gente tá atrasado é em relação ao inconsciente, assim, que tem a ver com o que você falou no começo, é só no depois. Então, de fato, um psicanalista é atrasado quando se trata do inconsciente. E aí eu acho que foi só quando eu pensei nisso que eu me permiti produzir a partir desse sonho uma outra posição. Tem a ver com a ética, assim, e com o tempo, que é só depois mesmo. Então eu vou estar atrasado o tempo todo e vou ter que me haver com isso, assim, né? Com o fato de estar atrasado, principalmente em relação ao inconsciente, que é com o que a gente trabalha. Então, acho que essa dimensão do tempo, pra mim, fui passando por vários percalços, e eu acho que é isso, assim. Fiz as pazes com estar atrasado. Muito bom. Perfeito, eu acho que sim, né? Encaixa exatamente por onde a gente começou, né? Como você citou, essa questão, né? Do só depois, né? E toda essa convocação mesmo, né? Do não se atrasar, né? Quando na verdade é isso, né? A subversão, né? Dessa lógica, né? É a nossa, né? Muito bom. E aí, Gabi? Tempo e espaço. Tempo e espaço. Sobre o espaço,
que me vem, assim, é pensar que a gente não trabalha com espaço tridimensional, Uhum. com algo concreto, né? Então a gente trabalha com um discurso que não tem profundidade, né? E acho que daí entra isso que você falou, dessa dificuldade quando você está no online, que tá, a gente tem o concreto ali, né? E sair disso é muito difícil. Não faz esse corte, né? É, então acho que a gente trabalha com um espaço ali de 2 dimensões só, onde profundidade está excluído, né? Que é só no trabalho e na análise que isso acontece, né? Não tem outro espaço onde a gente trabalha com esse outro espaço. Em relação a tempo, eu acho que tem... Dá pra se pensar muita coisa, né, de tempo. Mas tanto tempo no próprio processo ali da análise, né, que é isso que estava sendo falado, que é só a posterior, né, então é só depois que você entende ali o que foi colocado, os tempos de uma análise, né, que varia, a transferência muda, vai mudando a demanda ali, né, daquele caso, então os tempos de análise individual, o tempo na produção do analista, né? Enfim, acho que é isso. Tempos. Tempos, Muito bom. Deixa eu pensar o que eu faço, que eu tenho 2 possibilidades aqui, mas só uma que nós teremos tempo, que daí eu quero terminar 8h30 para abrirmos pro... Falando de tempo, né? Falando de tempo, estamos aqui com o relógio, né? Bom, vamos aqui então mesmo. Para a gente poder finalizar, né? Ainda no calor aqui do momento, eu gostaria que vocês me dissessem, né, como foi passar, como está sendo, né? Na verdade, passar por essa experiência, qual a avaliação que vocês fazem, né, desse espaço de trabalho e sugestões, né, para futuras propostas, não necessariamente para esse espaço, né, mas coisas que possam derivar dele, né, que essa, na verdade, é a minha intenção. Tá? Criar novos espaços que comportem essa questão, tá, dos jovens analistas. Então, como foi passar, a avaliação de vocês do espaço, né, e sugestões. O que essa experiência deixou, né, para vocês? Essa é a ideia. Vai, Jéssica. Eu? Começa aí. Então, né, quando a Zélia chamou, eu fiquei nervosa, né, porque gera aí uma ansiedade, fiquei pensando, ai meu Deus, e agora, aceito ou não? Já que o Leonardo compartilhou um sonho, eu também vou compartilhar, né? E justamente nesse sonho, eu sonhava assim que a Zélia me ligava e eu não atendia. De alguma forma ela falava assim, você não vai me atender? Eu falei assim, nossa, é uma convocação. Então, com medo aí, né, com a minha falha, eu vou aceitar o desafio. Acho que foi muito importante, assim, gostei muito do espaço, quero agradecer. Né, eu acho que é muito acolhedor isso para os jovens analistas. Né, poder ter um espaço de falar das suas dificuldades e, de alguma forma, produzir alguma coisa a partir disso. Isso, dar de si, né? Como está aqui na citação do Lacan. Né? Sim. Sobreviveu? Sim. Quer falar, Gabi? Eu compartilho disso. Pra mim foi bem difícil. Acho que esse modelo de não falar o que vai ser perguntado aqui é terrível. Isso é mais fácil. É terrível, mas é legal, não é? É legal. Mas acho que a atenção é tanta. Mas é legal, eu acho que é importante. Porque vem disso do que a gente estava falando, né? É necessário ter essa produção, né? Da gente tendo notícias também do que a gente está pensando. Eu acho que se a gente não fala, né? Não se expõe, você não vai ter notícias disso, até para repensar, né? Eu acho que é necessário passar por isso, por mais
que dê nervosismo e seja nada confortável, mas eu acho que é necessário. Exatamente, esse é um saber que não passa confortavelmente, é estrutura. Então, não temos como escapar disso. Se vocês tivessem um roteiro, não ia ser confortável também. Aliás, ia ser pior, porque ia ser mais sonho, mais maluquice ainda para se preparar para chegar aqui. Mas é importante mesmo ter esse espaço. Meio que a força, né? Não, podia não ter atendido. E sugestão vocês têm? Vocês dois que já falaram, para alguma outra proposta que vocês gostariam, que vocês sentem falta? Que ajudaria vocês no percurso de vocês? Além das que a gente já tem, né? Toda associação, toda instituição tem lá suas propostas de trabalho. Mas se vocês têm alguma outra ideia ou sugestão de alguma coisa que pudesse ser bacana para vocês? Não sei. Talvez aquele espaço que você tinha, fazia lá na clínica, né? De falar sobre a clínica. Do ateliê de clínica. Isso, do ateliê. Eu acho que é uma proposta interessante, assim, de uma forma que dê mais acesso a mais pessoas, né? Não é todo mundo que vai ter ali uma certa condição, de pagar, enfim. Eu acho que compartilhar isso mesmo, né? Poder falar como está sendo a sua clínica nesse sentido mais prático, ali talvez seja um espaço interessante. Então bateu, porque essa já era uma ideia que eu tinha. Já estava aqui na manga já. Tá? É exatamente transformar o ateliê de clínica num espaço diretamente da associação, né? Porque era um espaço privado meu de trabalho, o qual eu recebia por isso, né? E atendia algumas poucas pessoas, mas a minha intenção era propor, né, para a associação, depois que a gente fizesse umas rodadas de diálogo, um espaço de ateliê de clínica gratuito na associação, ou com um pagamento que a gente precisa, por exemplo, pagar auditório, essas coisas. Então, um pagamento igual a gente faz com retorno à letra, né, com fundamentos. A gente recolhe o valor para dar conta do auditório. Né? E o que sobra a gente reverte para outros eventos, como esse que é gratuito, que hoje, né, o auditório sai do nosso caixa, né, e não do recolhimento de inscrição. Então, essa já era uma ideia que eu tinha. Legal. Fala, Léo. Eu acho que é isso, assim, se não tem uma convocação, eu acho que a gente nunca iria se expor e falar, não, eu vou lá falar, assim, né, vou falar das minhas dificuldades, vou falar do que tá me angustiando, porque é o que eu falei, a gente faz isso talvez entre os colegas, entre os jovens, mas acho que se expor, assim, e também convocar não só, né, para falar disso, mas também para produzir alguma coisa. Acho que se não tem uma convocação de um lado, parece que também a gente não vai ter a prepotência de falar e de, não, vou lá na frente falar alguma coisa. Então, enfim, acho que é importante ter essa convocação. E aí, até pensando na questão de sugestão, eu estava pensando na revista, por exemplo, né, que tem um espaço para escrita, enfim. Talvez convocar, da mesma forma que teve para falar, talvez algum novato, assim, para escrever. Para ter um espaço de escrita. Olha lá, a diretora da revista. Olha lá. Para ter um espaço para ter um espaço. A revista, na verdade, é aberta. Quem quiser mandar artigo, né, para nossa revista pode mandar. Tá lá as instruções no site, etc. Tá? Falando que é aberta e tal, e com aquelas coisinhas chatas lá, né? Que letra que é pra usar, quantas páginas e tal, tá? Então é aberto, né? Mas é uma ideia também bacana a gente convidar, né? Eventualmente. E o que vocês acham de ser convidados para apresentar trabalho? Por exemplo, numa jornada nossa ou em alguma coisa assim. Vocês topariam? Toparia, desse jeito que foi aqui, quase negando. E também é uma outra coisa que eu andei pensando, que eu acharia bem interessante, né? Abrir um espaço, poderia ser... Bom, tem várias possibilidades, né? Ser livre o tema, ou a gente definir um tema para uma mesa, né? E as pessoas... convidar algumas pessoas, ou abrir para quem quiser se inscrever. Também pode ser uma boa, né? Porque acho que tem a ver com isso também, de convocar, né? Porque a gente não vai falar assim, eu quero apresentar um trabalho. Tipo assim, Um pouquinho de medo. Capaz, assim. Então acho que quando parte desse outro lado, assim, talvez a gente com medo, com receio, acho que isso é normal, mas acho que sim.
Muito bom. Então agora vamos abrir para vocês conversarem com a gente. Antes de encerrarmos. Quem quiser fazer qualquer comentário, observação, dirigir questões para os nossos entrevistados, que agora eles já estão relaxados e craques, já podem responder qualquer pergunta. Eu poderia fazer uma colocação, Pois não. não como um analista, que eu estou começando agora, né? Mas como empreendedor. Estou aqui com o Vitor, nós idealizamos o lançamento de uma plataforma que é uma clínica online. Então nós queremos ouvir justamente as dores, e eu percebi aqui algumas, principalmente na questão que vocês comentaram, que é a prospecção de clientes no início. E eu vi também a questão da importância do marketing. Quando você falou sobre a questão do Blue Ho-Ho, quem estava criticando era Freud e Lacan, que eu coloco aqui como os maiores garotos propagandas da psicanálise. E esse movimento que eu estou vendo, da propagação da psicanálise, eu vejo como positivo. Só que o sucesso, eu acredito que ele faça parte de um bom trabalho. E o que Freud quis dizer ali, que é que você não deve procurar o sucesso por si próprio, só que ele vai ser consequência de um bom trabalho como analista. Então eu divido o trabalho de Freud em três pontos. Um foi ele querendo provar que a psicanálise é uma ciência. Porque é um conteúdo muito difícil, pelo que eu percebi, ele é de difícil aplicabilidade também na clínica, assim como o Lacan. O segundo, que é interessante, eu acredito que os livros de Freud, assim como o seminário de Lacan, foi a maior estratégia também, indiretamente, para ele conseguir uma projeção e ter uma sustentação financeira, assim como analista e também como escritor. Ele vivia também, ele tinha que pagar as contas. E a dificuldade que eu coloco aqui, Freud também teve. Assim como vocês tiveram, Freud não sabia de tudo, ele errou e nós aprendemos com ele. Agora, uma sugestão na visão de empreendedor, na visão de que eu acredito que o negócio ele precisa ter marketing também. E de uma forma que não seja esse o objetivo de vocês, que vocês não são marqueteiros, mas eu acredito que é uma responsabilidade, senão o negócio fale. Não tem como a gente pensar num negócio que não tem um marketing consciente. Então eu acredito que vocês devem sim produzir conteúdos para que as pessoas entendam, e diferente de conteúdos que as pessoas não entendam. Conteúdos que as pessoas não entendam são aqueles que Freud queria provar que a psicanálise é uma ciência. Como é que é seu nome? Solano. Solano, eu agradeço, Sim. compreendo a sua posição empreendedora, Sim. mas a nossa discussão aqui vai para outro lado. Entendi. Então, eu vou pedir para Tá tudo você deixar o pessoal se Uhum. colocar. Tá? Quem gostaria de se manifestar, comentar o que acharam do trabalho de hoje, lançar alguma questão? Eu vou fazer só um comentário, assim, que eu acho que pra mim tem sido muito importante esse tempo. Eu acho que a pandemia, eu comecei a atender na pandemia, então foi difícil, que logo que eu comecei a atender veio a pandemia, então tem que se readequar. E eu acho que esses cenários que a gente, né, igual o retorno à letra, que a gente teve no ano passado, e poder fazer de uma forma presencial esse ano, até esse seminário de fundamentos que está tendo, eu, né, vejo, né, no momento, assim, para minha prática, o quanto me ajuda mesmo, poder conviver com analistas, assim, que de alguma forma a gente via, assim, conhecia, mas poder às vezes escutar uma angústia, uma dificuldade e ter esse espaço que a gente tem agora de conviver mesmo, né? E poder fazer essas trocas, tanto com analistas aí de mais tempo de percurso, de uma bagagem teórica maior, quanto com jovens analistas, porque
poder escutar, igual eles falando aqui hoje, ver que as angústias assim se aproximam, né? E que vai ter que lidar com isso, com esse tempo, pra ir dando conta de alguma forma disso que escolheu, né? Porque ninguém precisa ser analista, tá aqui porque escolheu tá. Então o que sustente é isso, essa escolha. E eu achei muito importante, assim, uma coisa que ela falou, que acho que quando você falou do estilo, pra mim, uma vez eu escutei, acho que foi num grupo, falando que o estilo do analista tá como ele coloca a falta. E pra mim também é um ponto de muita dificuldade de como colocar a minha falta a cada sujeito ali, a cada ali espaço que vai aparecendo, porque é narcísico você ter ali que a sua falta aparecer, não sei se seria assim, mas enquanto analista. Então, como vai se colocar, como vai intervir, por mais que você escute, até fala assim, nossa, sei o que posso fazer, mas como colocar aquilo ali, eu acho que isso tá no estilo e tá de como você vai compreendendo essa falta no percurso, assim. É que isso me marca muito também. Legal. É Tayla, né? Seu nome? Muito bacana. Sim, eu acho que a possibilidade de você... É isso, né? Essa bizarrice que né? Você botar isso em ato, né? Sustentar esse operador, né? Do desejo do analista, né? O Lacan fala isso, né? Que quem né? Que faz essa... Né? Que decide fazer isso, né? Não é uma escolha qualquer, né? E poder sustentar isso não é uma coisa que se dê também de forma efetiva, né? Todo o tempo, né? Porque é isso que a Gabi também frisou em alguns momentos, né? Não se trata de um ser, né? Analista, né? Não é uma questão aí que se precipita e pronto, né? Isso tá pronto e acabado, né? Eu li a esse respeito um texto bem interessante recentemente do Melman, lá no site deles, lá da Associação Lacaniana Internacional, tá? Que aqui podemos identificar um analista, essa é a questão, tá? Esse texto é agora de final de 2021, tá? E ele vai levantando, obviamente, que não há, né, um traço ao qual, né, se identificar, né, um analista, que isso não existe, né, não há traço, né, ao qual se identificar, não há um referente, né. Há exatamente essa ideia desse real, né, aberto, né, e a possibilidade de que um analista consiga, né, com a sua análise, não adoecer tanto do objeto, né, que ele concebe no seu fantasma, né? É isso que é a possibilidade que nós podemos identificar, vamos dizer, como coordenadas aí para se pensar a função, né, analista, né? E que isso, né, e aí ele puxa para uma questão do mundo, inclusive atual, né, porque ele está discutindo ao longo do texto uma questão de se fazer novas voltas de análise depois de ter se considerado terminado uma, né? Em francês se chama faire une tranche, né, de análise, como se fosse uma fatia, né, um novo pedaço de análise, né? E ele relembra que Freud recomendou isso, né, em análise terminável e interminável. Ele recomenda que a cada 4, 5 anos, ele bota lá uma data, né, que os analistas fizessem isso, né, se colocassem de novo no divã, né. E o Melman trabalha isso de uma forma muito interessante, que ele diz por quê, né, por que a gente seguiria, né, deve seguir esse conselho de Freud, né. Aí a resposta é por uma questão muito simples, né? Nós participamos do mundo. E aí nós estamos submetidos, né, a essa podridão social, né, à perversão social, ao discurso das demandas, tal, isso tudo que vocês colocaram, tá? E é isso, e aí é bom a gente ir lá deitar um pouquinho no divã de novo, né, para se relembrar, né, da nossa posição, da nossa função, né, refazer um pouco isso, né, trabalhar um pouco isso, né, e se dar conta de que tudo isso aí é isso mesmo, é uma podridão social, né, e ainda assim, né, poder operar a função de sustentar esse real insuportável, né. Nós somos afetados por ele todo o tempo, essa é a mensagem, tá? Então, né, nem mesmo, né, quando se considera que se terminou uma análise, essa é a mensagem importante ali, né, você pode dizer que está pronto como analista, tá? Isso não se precipita, né, no final. Achei bem legal, quem quiser
ver lá no site da Ali, só procurar os textos do Melman, vocês vão encontrar. Né? Mais algum comentário? Que estão... Eu penso assim, na minha visão, que eu sou recém-formada, o que mais me afeta é a sociedade imediatista que a gente vive. Nesses dias eu vi uma moça postando para a psicoterapeuta no Instagram falando assim, a pessoa mandou assim, como eu deixo de ser insegura? Ela em 2 sessões comigo, você resolve discutir com ela. Como você boa do psiquismo de uma pessoa em 2 sessões? Ela falou, com resultados. Então você pega esses resultados que você tem e faz um estudo científico, né? Lança uma teoria, porque não tem como, nenhuma teoria consegue mudar um psiquismo em 2 sessões. Aí ela foi tão grossa comigo, eu falei, nem adianta discutir, mas o que me preocupa é que muita gente segue. O melhor é dar um bloco, como diz a Anitta, dá um bloco. Não tem como discutir com a pessoa, mas o que me preocupa é que muita gente segue essas, assim, eu vejo que a sociedade está indo muito para isso. Muito imediatismo, e na psicanálise não existe isso. Não tem um tempo determinado. Tá? Então, assim, eu vejo que a maior angústia é isso. Fala o paciente chegar, e quantas sessões eu vou também? Não tem como você chegar e falar. Ou até quando eu vou ter que vir aqui, né? Outra pergunta, né? Que daí, então, tem gente que responde que vem rapidinho e tá tudo resolvido, né? Sim, essa leva mesmo desse discurso, né? Que a gente está mergulhado, é isso que está lá também no texto do Melman, né? Essa podridão aí. Mais algum comentário? Eu fiquei pensando sobre isso da psicanálise enquanto uma visão de mundo, né? Vocês estavam falando dos vídeos aí. Eu acho que isso está muito numa contrapartida à psicanálise enquanto um tratamento, né? Porque ficou essa coisa meio que do Freud explica tudo mesmo, assim, tanto quanto diz o jargão. Então, o que a psicanálise tem a dizer sobre o teto, né? Sobre tudo, assim. Então a gente não tem o que dizer. Acho que essa é a ideia, assim, a nossa resposta agora, enquanto jovens analistas, assim, de que a gente não tem o que dizer sobre tudo, né? Pelo contrário, a gente fala sobre poucas coisas, né? Assim, então, eu acho que poder fazer esse corte no sentido de que uma psicanálise ela é para um tratamento, não apenas, né? Não é para uma visão de mundo, né? Ela muitas vezes agora com esse boom tem sido entendida como uma visão de mundo. Então, eu posso perguntar para qualquer psicanalista do Instagram o que ele tem a dizer sobre neurose, etc. Mas não só, né, sobre tudo. Então, eu acho que é interessante a gente fazer essa subversão mesmo, né? Que é a nossa base mesmo, né? De psicanálise enquanto uma via de tratamento. Né? Só acho que muito interessante que ela falou, assim, que eu penso, que às vezes a gente quer responder isso. E daí a pessoa fala, o que a psicanálise me disse? Aí você quer responder. Eu acho que se a gente não toma cuidado, a gente cai nisso mesmo, né? De querer corresponder a isso e de dar conta e de querer consumir isso cada vez mais, né? E difícil de quebrar essa fita narcísica de falar, não sei. Não tenho o que dizer sobre isso, né? Que eu acho que é se haver aí como não saber, que a gente não sabe de tudo. Mas... Porque se trata do descer e não do ser. E acho que por isso a importância de um espaço desse, né? Da gente falar das nossas angústias e disso que nos atravessa. Porque até quando o Leonardo falou, né, e a Jéssica também, e a gente trabalha juntas lá na clínica, e daí eu até falei pra ele, eu achei que era uma angústia só nossa, e não é, né? E quando a gente escuta, por exemplo, o Leonardo falar, a gente vê, bom, então, acho que é isso, né? Não é uma angústia solitária aí, né? E também eu acho que não é nem só nossa enquanto jovens. Sim, sim. Isso é interessante. Sim, porque, na verdade, até pessoas de 30 anos de clínica também se pegam nessas angústias. O Leonardo colocou isso, né? E eu também frisei no trechinho que eu estava lendo para vocês, que eu já ouvi isso muito, né? Em especial de jovens, mas não apenas, né? Isso das dificuldades. Por que não apenas? Porque é estrutural, é do campo. Esse é um saber que não passa facilmente. Agora, tá, e a gente cruza o braço e fica, então vamos só sofrer e se angustiar? Não, né? Vamos colocar isso em trabalho. Essas são as questões que eu estava lançando, inclusive, aqui para eles sugerirem o que é que, onde a gente pode ajudar, né? De que maneira isso pode ser facilitado, né?
não só para quem está em começo de percurso, para todos nós, né? Mas sim, acho que as angústias são maiores no início do percurso, né? A Gabi também citou isso, elas vão mudando talvez de cara, né? De conformação, né? Mas também são maiores, né? Porque por essa questão óbvia do tempo, né? Que eu também coloquei, né? O tempo que ainda não passou, né? Você ainda não pôde experienciar uma série de coisas, inclusive nas voltas de análise, né? Nas muitas e muitas que a gente tem que dar, tá? Para que as coisas se acalmem um pouco mais, né? Acho que essa definição que o meu irmão deu eu achei fantástico, né? Que você não esteja mais tão adoecido, não se adoeça, né? Do seu objeto, né? Desse que compõe o seu fantasma, né? É isso. Fala, Cecília. Mas eu acho que esse espaço, né, esse diálogo dos desconfortos, né, é um espaço muito confortável. Talvez aqui a gente se sinta acolhido. Eu me sinto muito confortável aqui dentro do desconforto que é mesmo, né, porque acho que coloca em marcha essas questões em público mesmo, né. Um lugar em que a gente, como você disse, né, a gente pode partilhar daquilo que a gente conversa nos nossos encontros, nossas festas, né, e nos cafés também pós-eventos aqui. Mal sabem, os jovens analistas se juntam para falar disso, né, das angústias, tá bebendo no bar falando disso. Tanto sabia que botei pra dentro. Vocês que pensam que a gente E justamente, que legal, né? Porque aqui a gente pode falar sobre essas coisas que ficam no nosso espaço privado, não só nosso, né, sozinhos, mas entre os jovens analistas, né? Para discutir com vocês e poder escutar, né? Na verdade, o que a gente sempre ouve, mas não sei por que aqui tem um tom diferente, né? É acalentador, eu acho que dá um horizonte possível, assim, né? De sustentação disso que é complicado. Né? De bom, vamos sobreviver. Não sem angústia. Não sempre. Importante saber disso, né? Você só dá um lugar pra ela, mas ela não vai embora. Não. Gente, pra falar também, né? Pra se colocar, pra se pôr a trabalho. Não passa. Continua. E a gente também faz, né? Nossos cafés depois daqui. Pra falar daqui. Também das nossas angústias. Eu acho que poder falar disso entre pares e na associação, acho que a associação tem um papel importante para isso, né? Para acolher, para dar lugar a isso, para dar. É muito legal essa proposta de poder falar. Muito bom, estamos chegando ao fim. Se alguém quiser só fazer algum breve comentáriozinho, antes de eu ver se eles querem, né, falar alguma coisa para encerrar. Não? Satisfeitos? Eu acho que a gente conseguiu dar um lugar para a angústia agora. Chegou todo mundo angustiado agora. Com a discussão, igual a Ana falou, a angústia ficou num lugar. Amenizou. Num lugarzinho. Aí por um tempo depois, né? Foi assim também para você a experiência? Poliana estava no primeiro Diálogos, né? Foi assim, tranquilo também? Nada tranquilo. Foi mas depois a angústia foi para um lugarzinho, acho que depois das discussões e a gente é acolhido nisso, né? Nesse lugar. Foi para um lugar bom, assim. Beleza. Porque a angústia ela é necessária para movimentar a gente na vida, né? Ninguém quer mesmo aplacar ela completamente. O que aplaca ela são as medicações e a gente sabe as consequências que isso tem, né? Não são boas. E isso que eu ia falar também, que eu acho que é importante, a questão de você se pôr a falar, né? O quão esse processo é fundamental para a produção do humanista, né? Então eu acho que quanto antes se possibilitar, né? De ter essa coragem, né, como vocês fizeram, de vir aqui se dizer, aqui ou em qualquer espaço, né? Eu acho que esse é um passo bem importante, né, no percurso de produção do analista, né?
que a gente, em princípio, fica sempre naquela, acho que tem aquela, como o Léo colocou, né, a questão acadêmica, de que você só fala quando você sabe muito, né, e não é essa a proposta da psicanálise. Na verdade, o quanto mais você toma a palavra, mais você consegue avançar nesse percurso que é singular, né? Por isso a questão da transmissão em psicanálise é muito importante, caminha junto, né, com a produção do analista. Então eu acho que é muito, muito legal, assim, que vocês possam, né? E que bom também poder ter um espaço, né, para transmitir, né, para os jovens analistas que isso é um exercício, né, acho que fundamental aí para esse percurso. Acho bem Mais interessante. isso, né, Fer? Também a gente poder ouvir. Eu acho que isso é muito, muito bacana, né, a gente escutar não só os convidados, mas isso, né, a plateia tomando a palavra, escutando isso, né, que a gente já passou e passa, né, acho que é o necessário, né, que é o real princípio, isso é muito legal, né, a gente ouvir. E eu acho que isso passa pela questão do interminável, né? Que, independente do tempo, do percurso, né, se são jovens ou pessoas, né, que têm um percurso já mais adiantado, esse processo é fundamental em todo o tempo. Por isso do interminável. Acho que é bem legal. E por isso esse espaço de abertura é tão importante, né? Porque para todos, não só para os jovens. Isso, sim, né? Em muitos momentos a gente sente que as pessoas da associação falam, né? E daí é interessante que a gente que não é da associação possa falar, né? A gente pode em outros momentos também, mas existe uma barreira ali. De que as eu acho que é isso. Estão dentro da escola. A gente fica preso a essa coisa, só posso falar se eu souber muito. Só posso tomar que a escola dá um respaldo, né? Quem não está na escola também tem Até eu pensava assim antes, assim, queria muito, né, fazer um cartel. Mas não tem bagagem teórica pra isso. Como assim? É pra isso. Justamente para avançar no percurso. Sim. Quando a gente se põe a falar de um tema de psicanálise, não é porque a gente aprendeu, é porque a gente quer exercitar isso, né? Botar isso em trabalho, exatamente isso. Muito bem. Obrigada a todos. Querem alguma palavrinha final? Eu quero só... Você falar? Não, pode. Dar um feedback, assim, para a associação, que eu participo de outros lugares, assim, de pessoas de outras cidades, de outros estados. Eu escuto muito, assim, uma queixa muito grande, assim, sobre as escolas de psicanálise, né? Que não tem muito espaço para falar, que sempre tem as pessoas ali que tem a falha, se alguém falar algo diferente, né? Não tem essa liberdade ali, e isso na associação não é nem um pouco presente, pelo contrário, né? É um espaço que... muito horizontal, assim, que vocês dão essa abertura, sempre me sinto muito acolhida nesse espaço. Então, agradecer mesmo, agradecer pelo convite, foi muito importante estar aqui. Obrigada também. Acho que o que eu ia falar era isso, é óbvio que precisa ser dito, assim, mas que é importante que é agradecer, né, pelo espaço, que é essa abertura, né, que a Isa estava falando, de poder circular a palavra também, né, e de que também é só falando que a gente parece que produz também, né. Então, quando a gente se põe a falar, enfim, a análise é isso, né? É se pôr a falar e ver também o que surge disso, né? Porque às vezes a gente se contradiz, a gente erra, a gente, enfim, comete atos falhos e eu acho que também tá aqui na frente e falar é também pôr um espaço para se pensar essas coisas. Então, acho que é agradecer a Zelo, mas a associação, né, como um todo, assim. Nós agradecemos também. Também quero agradecer a Zeila, a todos que vieram e, né, pensar a partir disso, né, e contornando aí meu não saber a fim de produzir algo. Obrigada, Jéssica.